ao nosso primeiro episódio do podcast Pele em Cena. E hoje a gente vai trazer uma grande novidade para vocês. Então, a gente vai começar a se apresentar aqui. Eu sou a Carolina Nastri, eu sou estomaterapeuta. Eu sou a enfermeira Maria Camusso, eu sou dermato, especialista em feridas. E o propósito do nosso encontro de hoje, o propósito do nosso podcast é falar sobre pele, mas de uma forma descomplicada, onde a gente aborde tudo que vai até além da pele. Então, hoje a gente vai falar sobre a nossa história, contar um pouquinho de como esse projeto nasceu, porque, enfim, ele nasceu. E vocês vão ver que ao longo do programa, ao longo dos episódios, a gente vai trazer muita gente especial, de peso, e que vai abordar temas que vocês nem imaginam. Estão preparados? Então, vem com a gente. Então, vamos lá, Maria. Lá. Então, eu gostaria de saber, Carol, como começou a sua paixão por feridas, por colostomia? Conte pra gente aí, quem é você? Bom, Maria, a gente já se conhece há um tempo, Sim. Então não é novidade para você. Mas, vamos lá, gente, eu gosto bastante da minha história, porque eu caí, não foi de paraquedas, mas eu conheci a estomaterapia bem depois de que eu cheguei no dia a dia, né, do meu primeiro emprego. Então, que ano foi isso? Olha, eu me formei em 2009, o meu primeiro emprego só saiu em 2012. E foi uma descoberta, porque na verdade eu queria pediatria, sabia que eu queria oncologia, mas era a pediatria que eu queria. Tanto que, assim, tudo na faculdade eu direcionava para pediatria. Enfim, eu fui parar num hospital oncológico. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Aí eu cheguei, na verdade eu fui voluntária no hospital. Eu nem tinha sido contratada de fato. Então, foi uma experiência, eu acho que foi muito bom para mim, porque eu fui aprendendo a ser enfermeira naquele momento. E aí, ao longo disso, então eu fui descobrindo que a oncologia era o que eu gostava mesmo, de fato. Aí, eu comecei a lidar com muitas feridas, porque um paciente oncológico, ele não tem só uma estomia, uma ferida operatória, ele tem um combo de feridas, né? Ou um combo de coisas que aparecem. Então, eu lembro do primeiro quarto que eu entrei, eu lembro direitinho da cena, foi uma paciente que e eu gosto de contar isso, que ela tinha ferida operatória, ela tinha uma colostomia desabada, ela tinha duas feridas operatórias, abdominal e perineal, e eu entrei no quarto e fiz assim, e agora? Eu sou enfermeira, né? O que eu tenho que fazer? E aí apareceu uma pessoa que conhecia sobre feridas, ela era estomaterapeuta, ela me conduziu naquele momento e ela me explicou tudo que era estomaterapia. Você conhece? Eu falei, não. Vocês conhecem estomaterapia? Estomaterapia é a especialidade da enfermagem que aborda desde incontinência, feridas e estomia. Então, a gente reabilita um paciente, a gente traz qualidade de vida para o paciente e vai além de cuidar de feridas. A gente cuida do paciente, a gente cuida da pessoa com ferida. E então, bom, foi isso. Então, me apaixonei por estomaterapia, daí foi a minha paixão e eu fui seguindo. E aqui no programa, então, a gente traz essa mistura da estomaterapia com a dermatologia. E a Maria, especialista em dermato, é ela que vai trazer para a gente esse mundo. E como que foi para você, Maria? Quando você chegou nesse caminho de feridas? Bom, eu costumo falar, né, que eu sou do século passado. Porque quando eu comecei em feridas, foi em 1998, eu me formei em enfermagem, eu sou do Bauru, do interior de São Paulo, e fui para o Rio Grande do Sul, porque meu objetivo era morar no Sul, começar minha vida lá, e comecei a minha carreira de enfermeira, né, na Santa Casa de Porto Alegre, foi uma experiência maravilhosa, isso em 97. Em 98, eu tive assim, um privilégio de ser contratada, entrei na Johnson & Johnson, que foi a primeira empresa que trouxe, uma das primeiras empresas que trouxe curativos para o Brasil, e dessa época até hoje, eu me mantenho no mundo de feridas, de curativos, também de colostomia, é a minha paixão, né? Eu entendo até como a minha missão, eu acredito que eu transitei nesse tempo, que eu acho que são 28 anos, em muitas outras áreas, mas eu sempre te coloco, né, cara? Eu me mantenho em feridas. Então, por mais coisas diferentes que eu fiz na minha vida profissional, sempre quando alguém pergunta quem eu sou, o que eu faço, hoje eu falo, eu sou mãe. Mas eu sempre falo, eu sou enfermeira de feridas. Né? Então, eu me identifico com isso. Então, nós vamos aqui falar sobre muitas coisas inerentes
a esse mundo. Mas o objetivo meu e da Carol é a gente falar da pele, né? Então, nós não somos, como a Carol colocou, o paciente não é só um estomizado, né? O paciente não é um pé diabético. Então, tudo que insere, tudo que vem por trás da ferida. E uma preocupação, um cuidado também que eu quero que você fale aqui pra gente, por que a gente está junto aqui, né? Por que surgiu a Pele em Cena? Nossa, isso é fantástico, né, Maria? A gente se conheceu, acho que um pouquinho depois da pandemia ou antes? Não, acho que foi antes, né? Foi antes da pandemia, então, assim, faz tempo, né? Então, a Maria me viu grávida, viu o Caetano nascer, e a gente se conheceu dentro do hospital, né? A Maria nesse mundo da indústria, né? Eu assistencial, e a gente foi se conhecendo assim, e de cara, eu acho que a gente se gostou, né? A gente se gostou, assim, teve uma afinidade. E eu sempre achei a Maria fantástica, assim, na fala. Eu acho que tem uma sabedoria gigantesca. Ela falou assim, ai, gente, não fica me elogiando, tá, Carol? Mas não tem jeito, eu vou ter que. Imagina, amiga. A gente, às vezes, conversa e eu falo alguma coisa e ela vem com a sabedoria dela ou com alguma coisa que, sei lá, intuitivamente ela acha que ela tem que me falar e aquilo me acalma, me traz tranquilidade, ou eu pensava assim, poxa, eu precisava ouvir isso. E aí, eu já vinha com esse projeto do Pele em Cena, não, que a gente não sabia o nome, mas eu vinha com um projeto de querer fazer um podcast, querer trazer as informações para todo mundo. E aí, conversando com a Maria, falando alguma coisa, a Maria falou alguma coisa para mim, eu falei, Maria, você tem o dom da comunicação, mulher. O que você está fazendo? Você tem que falar, você tem que fazer. E ela falou, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia. Essa ideia está na minha cabeça, eu não sei como eu vou fazer, não sei onde, não sei quando, não sei nem como faz, porque eu não tenho a mínima noção de internet, de nada, mas eu sei que eu quero. O que você acha? Nossa, amei, eu queria alguma coisa desse tipo, porque eu queria trazer, não foi assim? Sim. Que eu queria trazer para as pessoas a informação. Eu falei, pronto, fechou, a gente vai fazer o podcast. E aí foi nascendo. Há uns meses atrás foi nascendo, até chegar em tudo que chegou agora, né? E hoje é o primeiro dia, né, de muitos que virão, né, com a Pele em Cena. E uma coisa bacana, primeiro, obrigada, não era o foco hoje falar de nós, de mim, não era mais precisa. O que nos uniu, né, desde que nós nos conhecemos, tivemos momentos difíceis, né, assim, a gente acabou participando uma da outra e conversando, mas o que eu busco para mim, que vem exatamente de conta com o que a Carol busca, a gente, né, a pele, ela faz parte da enfermagem. Né? A nossa primeira missão é manter a integridade da pele. E nós também temos um cuidado e uma preocupação, foi isso que o elo que uniu eu e a Carol, essa preocupação com quem cuida, né? Porque quem que lida com o paciente somos nós, a enfermagem, os médicos, a equipe multiprofissional, os cuidadores, né, que hoje é uma nova categoria que não é tão valorizada ainda quanto deveria. Então, a gente também quer ter esse olhar, como a pessoa que está cuidando de um paciente, ela está, né, em todos os aspectos, né, como ela se sente. Então, a gente quer ter esse olhar. Então, a nossa pele aqui, nós somos especialistas, a gente lida, a gente trabalha, a gente, graças a Deus, a gente hoje vive disso, né, que é uma realização de um sonho. Só que a gente também se preocupa com tudo aquilo que insere, né? Então, nós não vamos, assim, a proposta do Pele em Cena não é só falar de machucado, de lesão, de produtos, vamos falar também. Nós temos, assim, uma categoria maravilhosa, temos vários colegas que vão nos prestigiar aqui no Pele em Cena. Então, a gente vai trazer especialista, mas a gente vai trazer outras. Exatamente. A gente vai trazer auxiliares, técnicos, o cuidador, a família, o paciente. Então, a gente vai abordar tudo que está dentro da pele. Então, a gente não vai falar só da tecnologia ou só do que está no caderno, só o que está no livro, né? Não. A gente vai além. Então, a ideia desse podcast é isso, é trazer informação para todo mundo, não só para nós, enfermeiros especialistas, porque hoje a gente está aqui como duas especialistas, né? Mas isso vai além. Exatamente. E quando a Carol fala que foi numa conversa por WhatsApp, que ela me convidou, e eu fiquei feliz e aceitei na hora, porque as nossas ideias e a nossa missão
acho que se uniu, né? Porque a gente quer poder levar para vocês essa caminhada que a gente tem e sair um pouquinho também contra o fluxo, né? Nós temos uma gama de profissionais capacitados, excelentes, que fazem trabalhos maravilhosos, mas a gente, e é o nosso dia a dia, né? Só que a gente quer mostrar também para as pessoas que não estão no nosso meio, né, Carol? Porque hoje, assim, todos vocês que estão, vocês inclusive que estão aqui, ó, nos bastidores. No bastidores. Quem já se machucou, todo mundo tem uma lesão, né? Então, nossa intenção também é quando a pessoa passa por uma situação que todos nós passamos, que essa pessoa saiba conduzir da forma correta, e não errada, e que saiba aonde buscar essa informação. Eu lembro até que quando a gente estava nesse momento de bate-papo, você falou assim, o meu sonho, a minha vontade sempre foi falar para a pessoa que não sabe, exatamente, né? Para o leigo. Então, mãe, quando seu filho cair, ou mãe, quando você tiver exatamente, uma queimadura, né? Dona de casa, sei lá, qualquer coisa. A minha vontade é trazer essa informação para essas pessoas. E eu falei, a minha ideia do podcast é levar essa informação. Então, a gente juntou as vontades. Então, já era uma vontade que você tinha, que já estava indo além, porque você já estava tentando montar alguma coisa, e que no final dava certo e não dava, porque eu acho que a história era a gente várias se encontrar, coisas, né? Era a gente se encontrar e trazer isso. Então, a gente uniu os sonhos e conseguiu hoje concretizar aqui, né? E uma coisa bacana também é que a Carol é uma nova geração, né? Então, ela vem dessa parte da informática, essa novidade. E eu já faço parte de uma outra geração, né? De um outro momento. Nós somos pioneiros, assim, no segmento de feridas. Então, nós, o pessoal da minha época, nós desbravamos muitas coisas. Então, hoje a gente vê esse movimento que existe e é muito gratificante. E a gente quer expandir isso além da enfermagem. Então, nós estamos aqui extremamente à disposição, nós vamos nos colocar aqui nos nossos programas, para que vocês possam, né, curtir a gente, nos buscar também nas nossas redes sociais. E para pedir informação, eu quero um programa assim, a gente também vai atrás das pessoas, porque a gente tem muita gente que a gente já tem bastante confirmado aqui, bastante convidado, muita gente especialista. E sabe o que eu queria que você falasse, Maria? Que você falou agora, que você foi pioneira. Você me contou um dia essa história e eu não esqueci, mas eu queria que você contasse assim, você, da sua boca, como que foi esse pioneirismo? Eu fui uma das pioneiras, né? Como eu comecei nessa época, em 98, tinha pouquíssimas enfermeiras que tratavam feridas, não existiam poucos especialistas, e eu comecei essa jornada no Rio Grande do Sul, né? Então a gente fez uma trajetória muito bonita de tratar, a gente fez muitas aulas, muitas palestras, muitos atendimentos a domicílio, né, de conduzir. Então, o nosso foco era comercial, de levar o produto até as empresas, até os hospitais. Só que, como somos enfermeiras, a gente não consegue simplesmente vender um produto. Né? Então, a gente vende a solução, a gente leva a solução para o paciente. E isso foi crescendo, né, e o mercado foi aumentando, já são 28 anos. E nessa jornada eu conheci pessoas fantásticas, que uma coisa que eu tenho muito orgulho e sou muito grata, porque eu hoje, morando em São Paulo, né, estando em São Paulo, eu convivo com essas pessoas, né, eu convivo com essas professoras, com as mestras, que muitas estarão aqui conosco, vocês vão ter o privilégio de conhecer também. Então, assim, e ver essa geração nova, esse pessoal como você, sabe, engajado, ligado, antenado, né, a ponto da gente estar aqui no podcast, que eu nem sabia o que era podcast, né, e a gente vai ter muito assunto, muita coisa para falar, muita coisa, né, vai ser muito bacana. Ai, eu tô tão contente hoje que a gente está fazendo isso, que a cabeça não para, né? Então, tipo, a gente já vem conversando e já tá tendo várias ideias, né? E você falando vai me dando mais abertura para ter mais ideia, que isso que é legal. E você falou assim que você foi pioneira e que começou, e eu acho que é isso, né? A enfermagem, quando você fala assim da enfermagem, você começou tendo essa
porque você começou na indústria, então o seu foco era vender. Ok. Comercial. Mas a gente, como enfermeiro, a gente é sempre um multiplicador, a gente é aquele que ensina, a gente ensina o colaborador, os outros enfermeiros como nós, a gente ensina o paciente, então a gente traz dentro da gente a liderança, porque a gente precisa, como enfermeiro, ser líder, mas a gente traz também uma coisa meio que professor, uma coisa de educação, e foi isso também, né? Todas as vezes que a gente se encontrava e que você... Porque, na verdade, quando a gente se conheceu foi porque você veio lá no hospital para apresentar um produto, para vender um produto, e trouxe a experiência, né, do produto e trouxe a experiência dela. Então, ela me ensinou algumas coisas naquele momento, né? Então, e é isso, a gente está sempre ensinando e aprendendo. Mas o enfermeiro é isso, né? Exatamente. E dentro do que você está falando, uma da proposta do Pele em Cena é a gente, além dessa parte educacional, é ensinar também o familiar, o cuidador, né? O paciente. Porque quando a gente dá alta, que ele sai daquele ambiente que ele estava seguro, ele vai para casa e fala, e agora? Se a gente não ensina, não manda ele capacitado, né? É isso. E uma das nossas missões aqui no Pele em Cena é levar isso também, sair do paciente. Porque o paciente, ele é acolhido por nós, né? O nosso foco é o paciente. Só que, muitas vezes, com certeza você tem experiência assim também, Carol, o familiar sofre mais do que o paciente. Porque o paciente está doente, está sendo cuidado. O familiar está são, está dentro da doença e não está sendo cuidado. Né? Então, isso, inclusive, acaba complicando muitas vezes o tratamento. Então, assim, o Pele em Cena aqui, a gente vai estar buscando pessoas com competências, assuntos inerentes a essa proposta, mas a gente... que vão além. Vão além. Porque todos podem buscar na internet e ter acesso a tudo isso que nós estamos falando. Exatamente. Né? E maravilhosamente bem. A nossa proposta, minha e da Carol, é levar esse olhar diferente, né, por tudo que insere a pele, que está ligado à enfermagem, e o cuidado, né? O cuidar de todo mundo, inclusive o cuidado com a gente, que é um outro capítulo, né? É um outro capítulo que a gente vai precisar, cuidando de quem cuida. Mas eu me fez pensar agora uma coisa, você falou dessa questão do cuidador, né? Que às vezes ele tá doente e ninguém enxerga, muitas vezes, né? Eu tenho um paciente que eu trato as questões de pele e outras coisas relacionadas à enfermagem, né, que agora eu faço. E ele tem uma esposa. E a esposa dele estava sobrecarregada de tudo, porque era a doença dele que afetava ela, né? Exatamente. Emocionalmente, porque ela tá vendo o marido dela, tá vendo o amor da vida dela ali. E aí ela tinha todas as questões burocráticas dos cuidados de enfermagem, porque graças a Deus ela tem condições de ter, né? E aí ela tinha todas as questões do cuidado da vida e de tudo, e aquilo estava deixando ela muito, muito estressada, e ela estava ficando doente com aquilo. Então, quando ela entendeu que ela precisava de um profissional para cuidar de tudo isso, e não só do paciente, isso trouxe alívio para ela, e ela foi cuidada também, porque a partir do momento que a gente que tem esse olhar, né? Então você saber que eu estou cuidando do paciente, mas ao mesmo tempo eu estou olhando. E isso a gente faz muito, né? Eu estou olhando o acompanhante, olha, como que você está? Como que você está fazendo? Você sabe que você precisa de uma rede de apoio, exatamente, né? E a gente acaba também fazendo esse acolhimento no nosso dia a dia. Isso. Não é uma coisa que não é nossa, é inerente. E a gente está trazendo para cá. Exatamente. É isso. E é isso que a gente quer trazer. Então, a gente vai convidar vários profissionais de várias categorias, outras pessoas, são outros tipos de profissionais, não só na área da saúde, porque a gente quer trazer esse cuidado, né, de quem cuida e como é que a gente está cuidando da gente, como é que a gente está cuidando de quem cuida da gente. Exatamente. Quantas vezes a gente não fica doente e a gente nem se olhou, né? Porque, nossa, eu lembro quando eu comecei na enfermagem que eu deixava de ir no banheiro, eu deixava de comer, de beber água, todo mundo, né? Todo mundo faz. Isso é inerente, né? Mas aí depois você vai pensando, não, peraí, como que eu vou cuidar de alguém se eu não estiver bem? Então, assim, eu tenho que me dar os meus 5 minutos de ir lá beber minha água, eu tenho que dar os meus 5 minutos de tomar meu café, eu preciso disso, né? A gente não é robô, mas a gente vai aprendendo isso com o tempo. Então, se a gente não tá bem, a gente vai refletir isso no nosso cuidado também, né? E isso a gente vai sentir na própria pele.
Exatamente. Né? Por isso que o nosso foco aqui é a pele. E por que, né? Também, né? E por que a gente vai sentir na própria pele? Tem muitas doenças emocionais que refletem, né? Começa na pele. Começa na pele. A gente tem... um dia desses eu tinha uma amiga que ela estava com aquelas bolinhas na mão, hidrose, né? Hiperidrose. Tá saindo hiperdrose. E ela tava cheia dessas bolinhas. Eu falei assim, isso é emocional. E ela foi no médico, e foi não sei aonde, dermatologista, não sei o quê. E ela passava pomada e passava creme, não sei o quê. Eu falava pra ela assim, você tá estressada. E aí ela passou num outro profissional, falou, isso é emocional. Ela falou, Carol, era o que você falava. Eu falei, E ela não aguenta minha mão. E aí ela falou assim, não, tenho que dar um tempo. E daí ela foi melhorando essa questão emocional dela, estilo de vida e tal. E foi sumindo. Mas enquanto não chega na pele, a gente não para. Não para. Né? Então a pele grita, né? A pele sinaliza que está precisando de ajuda e de cuidado. Por isso que a gente vai trazer aqui, com certeza. A gente vai dar uns spoilers aqui para o pessoal, né, Maria? Olha que legal, Carol. O que a gente está pensando também no programa? Ó, vai ser um programa por semana. E o que a gente vai trazer aqui, que eu acho que vai ter uma galera aí que vai se identificar muito. A gente vai falar sobre pele, mas a pele tatuada. Olha Cuidados. A gente vai trazer um tatuador especialista que ele vai falar o que é para ele a tatuagem. E a gente vai trazer o cuidado como a enfermagem, né? Nós vamos trazer... especialista, desculpa. Nós vamos trazer também, falando em pioneirismo, como nós já falamos, as precursoras, né? As primeiras enfermeiras da enfermagem, com esse olhar para feridas, que é o nosso foco, a primeira clínica de feridas, e-commerce especializado só em feridas. Nós vamos falar também sobre as sociedades, né? Nós somos... contar a história. Nós temos a sociedade que nos rege o Corém, tem a sociedade a Sobend, a Sobrataf, a Sobeste. Né? Nós vamos trazer todo esse pessoal também para trazer mais informações científicas para nós aqui também. Mas que eu acho que não vai ser só isso, né? Não. Eu acho que só uns spoilers, né? A gente também pensou uma coisa bem especial para as mamães. A gente vai falar sobre pediatria, sobre criança, várias situações no cenário infantil. Então a gente vai falar de algumas... Bom, não vamos contar tudo, não, né? Vamos contar tudo. Mas por quê? Porque eu sou a mamãe do Caetano. O Caetano tem 5 anos, é um menino espoleta, como os diziam os antigos, ele é terrível, ele sobe até no teto. Então, assim, o Caetano vive machucado. E vou te falar a verdade, Maria. Eu tenho cuidado do paciente, né? Então, eu sei tratar ferida de pessoas doentes, eu sei úlcera venosa, ferida neoplásica, mas um ralado. A criança caiu... eu me surpreendi que o Caetano, ele estava na esteira, e aí ele caiu da esteira, e a esteira continuou ralando a perna dele, né? Aí, aquela choradeira, aí a mãe desesperada, né? Porque daí você fica, né? Com o coração na boca, não sei o quê. Aí eu cheguei, aí ele veio, mãe, você é enfermeira de feridas, eu tô machucado. E eu fiquei, ai meu Deus, o que eu faço agora? Exatamente. Porque assim, eu sei tratar com a tecnologia. O que você trata em casa... Quando eu estava no sítio, o que você trata no sítio? Então, mas você, mãe, mais tempo, da Maria Clara e da Laís. Aí tem que cortar isso. Corta aí, Thiago. Eu sou a mãe da Laura e da Maria Clara, minhas princesas. Inclusive, as minhas filhas nasceram nesse meio, né? Elas entendem bastante até do segmento. Sempre quando alguém se machuca, elas falam, vamos fazer o laser. É uma rotina já da vida delas. Você me falou assim, que elas falam assim, eu vou chamar minha mãe, a minha mãe é... Isso, Qualquer machucado, qualquer situação que acontece, bate lá na minha porta, elas me chamam, inclusive a Maria Clara, ano retrasado na escola, teve um evento lá na escola, e ela falou que a mãe dela era super-heroína. Aí todo mundo falou, nossa, o que a sua mãe faz? Minha mãe é enfermeira. E em cima desse movimento dela, a escola fez até um projeto mostrando a profissão dos pais e o que era super-herói para as crianças. E aí muitos pais trouxeram isso. Mas assim, quando você jogou aqui quando seu filho se machuca, que é difícil, por quê? Porque a gente é mãe, né? Graças a Deus. E não só mãe, né? Ver um familiar, isso é uma outra coisa que a gente vai trazer muito aqui no Pele Ensina. Ver um familiar doente,
machucar. É que o nosso assunto é lesão, né? Mas você vê uma pessoa que você ama com uma lesão por pressão, com uma queimadura, com dor, vulnerável. Então, mesmo nós tratando, sendo o nosso dia a dia, é dolorido para a gente. Difícil. Por isso que, normalmente, a gente não trata a família. Né? Tem essa coisa também. Mas, assim, falando do Pele em Cena aqui para a gente, nós vamos trazer muitas novidades, muitas tecnologias. Como o nosso chão é criança, nós somos mãe, amamos ser mãe, eu só existo por isso, minha razão de existir. A gente tem hoje, antigamente se falava tudo que arde cura, passava produtos que ardia a lesão. Nossa, eu lembro vou falar aqui, todo mundo lembra, o mertiolate. Quando minha mãe vinha com aquilo, eu já chorava antes de começar. Então, nós vamos trazer como de fato se conduz as lesões, né, para que as crianças não sofram, para que as pessoas não sofram, porque a gente evoluiu, graças a Deus, a gente tem muita tecnologia. Então, assim, nós vamos ter momentos aqui no Pele em Cena que nós vamos trazer profissionais desse segmento, nós vamos também trazer oportunidades, trazer tecnologias para que as pessoas, numa situação doméstica, enfim, elas saibam fazer as coisas adequadas. Então, hoje tem o ponto falso, que a gente faz. Ai, que detalhe. Eu fiz isso no Caetano. Ele tinha 2 anos, ele caiu, bateu os supercílios. Primeiro, até eu entender que ele não estava morrendo, não estava tendo uma hemorragia, porque a mãe isso, né? E aí que eu vi que eu falei, putz, aqui vai uns 2 pontos. Eu falei, como que eu vou levar esse menino para levar pontos? Eu falei, não, peraí, eu vou resolver isso em casa. E eu fiz você conseguiu fazer. Fiz ponto falso. E assim, a pele da criança é outra pele, ela regenera muito mais rápido que do adulto. Então, assim, em poucos dias, o Caetano estava maravilhoso. E aí o seu lado enfermeira veio. Veio depois de eu ficar correndo igual uma baratinha tonta pela casa. A Laurinha, quando era bebê, ela tinha 3 aninhos, ela bateu também o lábio e eu fiz. E ela não parava, ela nunca parou, ela sempre pulou a vida inteira. Eu fiz o ponto falso e em mais 2 momentos ela bateu no mesmo lugar. Né? E hoje ela tem uma cicatriz bem discretinha aqui. Então, assim, existe, falando do ponto falso, existe a cola de pele. Então, em vez de dar... Então, assim, tem muita tecnologia que a gente vai trazer aqui. E que ninguém sabe, né? E que ninguém sabe. E nós vamos trazer muitas informações. O que mais a gente vai falar, Cá, sobre os nossos assuntos? A gente vai falar sobre queimadura, que é um assunto, assim, super importante e que todo mundo se queima, né? Minha mãe teve uma queimadura, inclusive, um dia desses, uma queimadura séria, né? E aí ficou perdida, me ligou, claro. Aí eu fui tratar e, assim, lógico, eu tenho uma tecnologia a meu favor, então eu tinha os curativos tecnológicos, então eu consegui tratar minha mãe, mas a gente vai falar também do que, se você não tem em casa, passa manteiga, então. Joga água quente, os mitos, pasta de dente. Exatamente. Não. É isso? Será? Não sei, não é isso que a gente tem que fazer. Então, a gente vai trazer essas informações. E existem muita tecnologia, então tem tecnologias complementares, a gente vai trazer profissionais capacitados, né? Pode falar, vai. O que a gente vai falar com esse profissional? Pode dar essa história. A ozonioterapia, as plaquetas, né? A gente vai trazer muita coisa científica, muitas soluções. Eu acho que vai envolver tudo, mas o principal, assim, para quem não é profissional, entender o que fazer no dia a dia vai ser mais fácil, porque é isso. Eu sendo profissional e sendo mãe, né? Essa cena de ver seu filho machucado, de ver seu familiar, não precisa necessariamente seu filho, que a gente põe muita emoção quando a gente é mãe, né? Exatamente. E depois que eu virei mãe, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais feliz, mas eu sou a mais medrosa. A gente tem medo de tudo, né? Então, saber em que momento também reconhecer qual que é o momento que você precisa, né? A pessoa tem uma ferida. Qual que é o momento mesmo que eu preciso me preocupar? Tá, não consigo mais cuidar em casa, eu preciso de um profissional. Exatamente. Porque as pessoas, às vezes, elas acham que aqueles mitos também, né? Eu vou, tem que deixar respirar. A vida tem que respirar. A vida, né? Então, aí, qual é o momento de eu saber, não, tá tudo errado aqui, eu preciso procurar um profissional, né? Eu acho até que a gente pode começar o inverso. O ideal é que comece pelo profissional. Deveria ser, né? Mas isso é uma missão que a gente vai tentar levar isso para vocês. Porque, primeiro, vocês vão ter hoje, né? Para quem não é do nosso segmento, quem é do nosso segmento já tem as fontes para buscar, né? Soluções, tudo isso. A gente quer que quem esteja nos ouvindo, nos acompanhando, nos seguindo,
surgiu uma situação de lesão, de complicação, busque a informação correta. Né? Porque, por exemplo, se a gente deixa um curativo, uma lesão aberta, ele não vai fazer as trocas gasosas, ele vai desidratar. O organismo vai precisar de lançar mão de muito mais mecanismo da cicatrização para trazer a umidade necessária, a temperatura ideal. Isso se perde tanto tempo em cicatrização. Você coloca uma cobertura adequada antes da cobertura. Lava com água e sabão a domicílio, não falando de ambiente hospitalar, porque a gente vê em filme, em série, até em desenho. A pessoa cai, se rala, o bichinho lá, o que as pessoas fazem? Todo mundo vai lá e põe um band-aid. Né? Então, assim, as minhas filhas hoje falam, tá errado, porque não lavou. Né? Então, se você lava, faz a asepsia, faz a limpeza, e põe a cobertura, ok. Então, esses pequenos detalhes faz com que venha uma complicação posterior. E aí a pessoa acaba nos procurando quando já está instalado um problema que muitas vezes é evitável. Evitável. Eu acho que essa é a nossa missão aqui. Evitar. E a gente vai trazer isso dentro das nossas redes também, muita informação. Não vai estar só direcionado no podcast, porque o podcast vai ser uma vez por semana, mas a gente vai trazer muitas outras informações dentro das nossas redes, do nosso site, tudo isso, né? E vai estar super acessível, eu acho que é isso. As pessoas têm que, que se abrir. Sabe uma coisa que está me ocorrendo aqui também? As pessoas podem trazer temas para a gente. Porque nós falamos disso aqui 24 horas por dia, vocês estão vendo. Se deixar, nós vamos ficar aqui falando. Eu tenho aqui de profissão, praticamente, que muitos daqui não têm de idade, né? Nem você quase. Tá bom. Então, se vocês trouxerem assuntos interessantes, temas que vocês passaram, o que querem saber, a gente pode estar abordando aqui, porque a gente tem fonte, a gente tem onde buscar as informações. Sim. E talvez a gente também aqui está querendo trazer aquilo que a gente está achando que é o mais necessário, e vocês podem ter coisas talvez até mais interessantes nesse momento, né? Para agregar aqui com a gente. A gente vai... Eu acho que assim, está riquíssimo. Então, para isso, gente, e para encerrar o dia de hoje, que hoje é a nossa apresentação, hoje a gente está conhecendo vocês estão conhecendo a gente. Então, para a gente encerrar hoje, a gente quer pedir que vocês sigam a gente nas redes sociais, que dê os likes aí, galera no YouTube, né? Dê like, curtam, sigam o nosso canal. E assim, vamos também fortalecer a nossa profissão, né? A gente não vai falar só de enfermagem, é isso. A gente vai trazer outros profissionais, mas vamos fortalecer aquilo que a gente tem com a gente, que é a enfermagem, né? Vamos fortalecer a nossa categoria. Exatamente. Então, gente, tá tudo aí, a gente vai deixar tudo descrito para vocês. Procurem a gente. E é isso, dê os likes e todas essas coisas de YouTube. E a nossa função aqui é ser útil, né? Que a gente possa levar coisas úteis para melhorar a qualidade de vida, de dia de vocês. Isso automaticamente vai fazer o nosso dia, nossas coisas muito melhores. Vai fazer com que a nossa missão, que o nosso sonho, né? Quando a gente se encontrou... A gente já se encontrou faz tempo, mas quando a gente se reencontrou e quando a gente conversou sobre isso, o nosso sonho vai se realizar, que é trazer informação de qualidade e abranger muito mais do que... E hoje é o primeiro dia, né? Está iniciando aqui. Muito obrigada. Tchau e até breve, até a próxima. Até mais.